Bom, pessoal, vamos continuar aqui a unidade 7. Estamos falando do transporte marítimo. E vamos falar o que são os containers de carga agora, né? Então, os containers, estou até aqui já organizando para vocês, deixei um texto bem legal. Eles são estruturas resistentes que armazenam cargas transportadas para qualquer lugar do mundo em navios gigantes, grandes navios porta-containers. Então, quando você vê aquele navio com aquelas caixas de ferro, né? Aquilo, na verdade, são containers. Então, existem grandes navios que carregam aí 100 mil teus, que a gente chama de 20 Equivalent Unit, que são os containers de 20 pés, esses mais comuns que a gente vê. Tem os containers de 40 pés, que são maiores, e tem tipos de containers, né? O container, pessoal, ele foi a solução. Quando ele foi criado para o transporte marítimo, ele foi a solução de muitos problemas que existiam até para o próprio transporte de carga. Porque o container ele dá mais segurança para a carga transportada, ele preserva a carga. Lembrando que o navio ele faz essa viagem oceânica, tem muita salinidade no oceano, é água salgada, né, uma parte desses oceanos, e acaba prejudicando as próprias mercadorias quando você não tem uma embalagem adequada, e o container ele ajuda nisso, porque você embala a sua mercadoria, põe dentro do container, e o container vai em cima do navio, ou embaixo do navio também, tem navios que põem na parte de baixo, container, não só em cima ali no cais, e leva a sua mercadoria para qualquer canto do mundo, e tendo vários tipos de containers disponíveis para o seu tipo de carga. Então você não tem um container único para qualquer tipo de mercadoria. Você vai ter containers para vários tipos de mercadorias. Então tem o container dry, que ele é utilizado para cargas em gerais, que é essa caixa de ferro mesmo, podendo ser estocado qualquer tipo de produto. Você tem um container tanque, que eles são ideais para transporte de líquidos, né? Eles são completamente vedados, evita vazamento, então você pode colocar produtos químicos, né? Container tanque armazena produtos químicos, pode armazenar álcool, por exemplo, petróleo, apesar de você ter navios tanques grandes, mas você pode pôr ali combustíveis sem problema nenhum. Tem os containers isolantes, que eles são ideais para cargas que precisam de controle de temperatura. Então você põe alguma carga muito delicada ali, alguns líquidos que precisam de um controle, por exemplo, de temperatura, ou alguns produtos muito perecíveis. Você vai ter um controle, eles são vedados. É aquele tipo de produto que tem que ser vedado, ele não pode ter contaminação, ele não pode ter nenhum contaminante externo do ar ou qualquer coisa que interfira na composição dele. Então eles são vedados. Tem o container reefer, que eles são containers refrigerados. São essas caixas de ferro contêiner, mas ele tem um motor atrás que ele faz aquilo manter refrigerado. Pode ser temperatura de 5 graus, 10 graus, enfim. Muito usado para transporte de alimentos, porque são perecíveis. Frutas também. Então todo tipo de material perecível que necessita de um clima, de uma temperatura ambiente, você consegue trabalhar no container reefer. Filmes de raio-x, por exemplo, são transportados em container reefer porque eles têm que ficar numa temperatura de no máximo 15 graus. Então tudo isso você trabalha no container reefer. Tem o High Cube, que o High Cube ele é semelhante ao container dry normal, só que ele é 30 centímetros mais alto. Então ele tem a mesma largura, mas o comprimento dele, a altura dele, perdão, ela é maior em 30 centímetros. Você precisa pôr um equipamento um pouco mais alto, alguma coisa mais complicada, né? Caixas muito grandes, você pode pôr um High Cube sem problema. E tem o Open Top. O Open Top ele é semelhante ao Dry Box, né? Que é o tradicional de ferro, só que ele não tem o teto. Para quê? Ele é muito utilizado para pôr. Ele tem até porta lateral também, mas ele não tem o teto, vai uma lona protegendo para equipamentos muito grandes, que quando chegam nas indústrias, por exemplo, você vai tirar com uma ponte rolante. Você tira a carga por cima, você não tira a carga pelo lado do container. Então o High Cube é um container bem interessante que você trabalha ele. Eu trabalhei muito com o container High Cube quando eu importava muitos equipamentos no ramo de siderurgia, no ramo de mineração. São equipamentos grandes, equipamentos pesados que você não consegue tirar com empilhadeira. Você tem que tirar por cima. Então o container High Cube é um bom container. Eu deixei foto para vocês desses containers também no nosso material, para vocês olharem, né? Para a gente não se estender muito na explicação. Tem as fotos lá, tem os detalhezinhos, mas
Container é muito legal porque você tem vários tipos para todos os tipos de produtos, para todos os tipos de embarque. A logística internacional, o transporte marítimo na logística internacional, ele é muito bem desenvolvido, ele é muito bem planejado. Realmente é o melhor transporte que a gente tem para a logística internacional, para as atividades de exportação e importação, sem dúvida nenhuma. E temos o transporte aéreo, pessoal. O transporte aéreo é o movimento de pessoas e mercadorias pelo ar, óbvio, com a utilização de aviões, balões, dirigíveis ou helicópteros. Tudo isso entra na categoria de transporte aéreo. O transporte aéreo é usado preferencialmente para movimentar passageiros, carga e mercadorias urgentes ou de alto valor. Transporte aéreo, pessoal, é um transporte muito caro. Então você não vai utilizar o transporte aéreo para qualquer tipo de mercadoria. É para algo muito urgente ou para algo que você tenha que trazer, que tem algum regime especial ou alguma exigência legal, que você tem que trazer avião. Por exemplo, cargas radioativas, você não pode pôr no navio. Então você vai pegar um avião cargueiro só para aquela carga. Eu já importei muita carga radioativa, eram tipo umas grafites radioativas de cobalto 60, que a gente usa em siderurgia, os medidores de aço líquido. Eles vêm numa caixa de chumbo, mas eles não podem, você não pode botar ele no navio, não pode ficar 20 dias, 15 dias ou 12 dias no navio. Então você põe num avião cargueiro, que só sai de final de semana. Avião cargueiro não tem gente, né? Só tem os pilotos ali, mas você não tem passageiros. E ele chegava muito rápido, depois tinha toda uma escolta. Então o transporte aéreo você vai utilizar ou para cargas pequenas, ou para cargas urgentes pequenas, porque carga muito grande não cabe, ou para essas cargas que tem algum controle que são pequenas, mas tem que ser transportadas muito rápido, não pode ficar rodando em alguns modais, entendeu? E a aviação ela ganha, obviamente, maior força a partir da Segunda Guerra Mundial, porque aviões de carga para transporte de armas na época, para transporte de tanques, foram elaborados. Então o transporte aéreo ele é interessante, ele tem algumas vantagens sobre o transporte marítimo, que são vantagens, eu diria, limitadas, porque o transporte marítimo realmente é o mais completo, ele consegue transportar tudo, o aéreo não. Então uma delas é porque ele é ideal para envio de mercadorias com pouco peso e volume. Você não vai pegar uma caixa de 10 quilos e botar num navio, porque essa caixa pode até sumir. Você pode pôr no container dos outros? Pode, mas essa caixa pode até sumir. Tem eficácia comprovada no caso de entregas urgentes, falamos disso. Tem, porque você vai lá e entrega. Permite acesso a mercados difíceis de serem alcançados por outros meios de transporte, quando você não tem portos, algum país que não é cercado por portos ou rios, enfim, que você não consegue levar aquilo a mercadoria através de navio ou de barcos ou outras embarcações marítimas, você vai levar de avião, sabendo que o preço do frete, em média, aéreo, em média, é 10 vezes mais caro que o marítimo. Então, assim, a porrada no frete é muito grande. O deslocamento de cargas é feito de forma mais rápida e ágil. Tem redução de gasto de armazenamento, tem, porque a mercadoria já chega, já vai para o avião, já vai embora. Pequenos volumes são transportados de forma mais fácil e segura, correto. E a quantidade de frotas e rotas tem crescido. O avião ele consegue alcançar mais lugares do que os navios, mas você não vai mandar um equipamento de 5 toneladas num avião. Então, tem vantagens, mas essas vantagens, como eu falei, são limitadas. Vão até a página 2. E o transporte aéreo, pessoal, ele é coberto pelo conhecimento de embarque aéreo, que é o AWB, que é o Airway Bill, ou Aviso de Embarque Aéreo. Ele é um documento para transporte, objeto de especificações convencionais em protocolos internacionais. Ou seja, o que isso quer dizer essa linha aqui? Que ele tem um modelo internacional, ele é utilizado em todos os países do mundo. Ele é definido pela International Air, né? A IATA, International Air Transport Association. Então ele é o modelo IATA que a gente chama, porque é uma associação de transporte aéreo internacional que define como tem que ser o conhecimento de embarque. Ele tem algumas diferenças em relação ao conhecimento de embarque marítimo, porque o conhecimento de embarque marítimo é como se fosse um contrato de posse de carga. O conhecimento aéreo não, é um simples conhecimento de embarque declarando quem é o importador, quem é o exportador, qual é a mercadoria, qual é o peso dela, valor do frete e só isso. Então tem os dados básicos da remessa, vai incluir os dados do remetente, como eu falei, destinatário, CNPJ, quantidade, peso, dimensão, volume cúbico, uma coisa bem básica ali, taxas de câmbio que vai aplicar na tarifa,
qual é a rota e destino. É muito mais simples e muito mais básico do que o conhecimento de embarque marítimo, o AWB, o BL, que ele já é um contrato, ele tem algumas cláusulas no VL. O AWB é um documento mais fácil, mas o AWB é um documento importante na logística internacional, porque sem esse documento, por exemplo, você não libera a sua importação. Você precisa desse documento porque ele garante que aquela caixa, que aquela carga voou naquele avião, naquela rota, tem aquele peso e o destinatário daquela carga é você, no caso, empresa, importador. Então, o conhecimento de embarque aéreo AWB ele é muito importante. O transporte aéreo ele é muito eficaz, pessoal, para transporte de cargas pequenas, volumes pequenos. Quando a gente compra pela internet, por exemplo, nesses sites de compras lá da China, em qualquer lugar, isso vem via marítima, por isso que demora, mas você tem a modalidade aérea, que é muito mais rápido. Essas encomendas de documentos, as importações via courier que a gente aprendeu, isso daí, o que acontece? Vem via avião. Então, a FedEx, a DHL, TNT tem grandes aviões que trazem pequenas caixas, um volume enorme de caixas e de envelopes com documentos e outras coisas e fazem essa distribuição. Então, o transporte aéreo ele é fundamental, ele encurta distâncias, só que ele tem as suas limitações que o transporte marítimo não tem, porque o transporte marítimo você pode carregar qualquer coisa, dependendo do tamanho do navio. Eu já trouxe caminhões, veículos que transportavam escória, a roda, o pneu do caminhão que eu trouxe era de quase 2,5 metros de altura. Um negócio, imagina o tamanho do veículo. Cabe, porque você põe em cima do deck do navio ali e vem embora. O avião você já não consegue fazer isso, a não ser que você utilize um avião cargueiro, um Antonov, que é muito caro, e não vale a pena, né? Então ele tem assim as suas vantagens em relação ao marítimo, mas com algumas limitações. Mas são os dois modais mais utilizados na logística internacional. É o marítimo aéreo, por isso que nós começamos a falar da logística deles. Então todo o transporte aéreo, todo o transporte marítimo, eles são a base das importações e exportações, eles são a base do comércio internacional. Eles é que movimentam isso. O rodoviário e ferroviário, que nós vamos falar um pouco mais, eles têm as suas limitações, obviamente, muito mais do que o aéreo e o marítimo, vocês vão perceber isso, mas também fazem parte de toda essa logística internacional. Agora, o carro-chefe disso tudo é o marítimo e o aéreo, tá ok? Então essa foi a nossa unidade 7, falando um pouquinho do transporte aéreo, do transporte marítimo, da logística internacional. Tem muito texto legal, né, para pesquisar. Tem vídeos interessantes no YouTube sobre como carregando o navio, colocando os contêineres no navio, carregando aviões cargueiros, carregando aviões com pessoas e cargas. Empresas de logística internacional elas fazem esses vídeos explicativos ou esses vídeos até de demonstração do trabalho delas. Vale a pena dar uma olhada na internet, ok?